oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glórias. Lucas capítulo 24, seu versículo 13. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, seu versículo 13. Dois discípulos no caminho de Emaús. Glória a Deus. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém,
sentava 60 estádios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que está triste? E respondendo um cujo nome era Cleófas, e disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabeis as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Glória a Deus. Só até aqui. Louvado seja Deus. Uma palavra, 2 discípulos no caminho de Emaús. Ia caminhando, triste, amargurado por conta de tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus. 2 homens que viu a promessa de Jesus, que iria para o Pai, iria ressuscitar e iria retornar. Louvado seja Deus. Tinha promessa que iria se cumprir a palavra do profeta. Tantos milagres que esses 2 discípulos viram Jesus fazendo, realizando. No momento que viram que Jesus tinha sido crucificado, foram embora. 2 pessoas que se entristeceram indo ao caminho, mas o próprio Jesus que apareceu a eles no meio do caminho. Naquele mesmo dia, louvado seja Deus, a palavra vem dizer que era no mesmo dia, creio eu que seria no domingo, porque a promessa do Senhor Jesus é que iria ressuscitar o 3º dia. Creio eu que eles esperaram ali o 1º, o 2º, o 3º dia e nada aconteceu. Indo ao caminho, aguardando ali o 3º dia completo, Jesus ressuscitando, acompanhando eles ali, vindo eles no meio do caminho, falando triste ali, o Senhor Jesus falando com eles, se aproximou, mas os olhos estavam como fechados, não reconheceram Jesus. Por tudo aquilo que aconteceu com Jesus, nenhum deles reconheceu ele. É forte. E ele me disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que está triste? E eles responderam, cujo nome era Cleópas, e disse: tu és um peregrino em Jerusalém, não sabemos o que está acontecendo, o que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles acharam que Jesus era um peregrino, né? Que estava peregrinando por ali e não sabia o que estava acontecendo, mas sabendo que o nosso Jesus sabe de todas as coisas, louvado seja Deus. Jesus só queria ouvir da boca deles: o Senhor é onipresente, onisciente, louvado seja Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele só queria ver, ouvir da boca desses 2. No momento que eles estavam tristes, com os olhos fechados, não reconheceram Jesus ali, louvado seja Deus. Jesus perguntando, né? E ele disse, e ele lhe perguntou: quais eles lhe disseram? As que diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão poderoso, profeta poderoso. Então eles falaram assim: varão e profeta.
né? Nazareno, Jesus o Nazareno, que foi varão, profeta e poderoso. Eu só falar naquele momento, mas Jesus continua sendo profeta e poderoso. Louvado seja Deus em obras, né? E palavra diante de Deus, de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, e entregaram por condenação de morte e crucificaram. Quando eles abriram, seguiram Jesus, no partir do pão, eles abriram os olhos, e viram que foi Jesus que estava com ele, e um falando com o outro. Louvado seja Deus. O nosso coração não ardia quando ele falava conosco? Imagina aí duas pessoas que estavam com o próprio Jesus. Jesus falando com eles. Momento que eles não enxergaram, estavam com os olhos fechados, não reconheceram Jesus. Mas no partir do pão, um olhou para o outro, botou a mão, acredito eu, que botou a mão na cabeça e falou: nosso coração não ardia de ver o próprio Jesus, o nosso Senhor, falando conosco. Muitas das vezes nós estamos com o coração tão entristecido, que é Jesus falando, e às vezes nós não escutamos, nós não ouvimos o Senhor falar, por conta da tristeza, da amargura, por toda situação que a pessoa passa, com o coração tão entristecido. E o Senhor Jesus nunca deixou de falar, Ele sempre está falando conosco. Louvado seja Deus. Glória a essa oportunidade, essa louva ao Senhor. Espera,
missionária Cleonice. Aleluia. O irmão Valério, né, seu esposo, que está acompanhando a ela nessa noite. Amém? Deus abençoe o coração de você dessa noite. É a nossa irmã Maria, que está ali, né? Cantinho. Deus abençoe a nossa irmã Maria. Mais uma vez está conosco, né? Glória a Deus. Essa irmã que não é esforço, quando precisa, ela está aí glorificando o nome do Senhor. Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, e fizeste conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor e ficarei puro. Lavo-me e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Fechando aqui no 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito. Só Deus é maravilhoso. Está a diferença de um homem que serve a Deus, uma pessoa que busca Deus, né? Irmãos, Davi, por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele pecou, ele não tentou esconder o seu pecado. Ele foi quem? Ele foi diante de Deus, porque ele sabia que só Deus poderia perdoar, só Deus poderia renovar, não só perdoar os seus pecados, mas também que o renovasse. Por isso que ele diz no 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que quer dizer? Ele foi confessar, ele buscou Deus, porque ele sabia que Deus era misericordioso, né? É isso que nós devemos fazer. Não adianta nós pecarmos e ocultarmos, né? Porque Deus, ele vê tudo, ele está tudo está diante dele. Porque não adianta a pessoa ir pecar, chega amanhã, conversa ali, peço perdão. Não, meus queridos, é pecar e é deixar, né? Por isso que ele diz aqui, no versículo de número 16: porque te não comprases em sacrifício, senão me daria. O Senhor não está preocupado em sacrifício. Ele não quer isso de nós. Ele quer sim um coração sincero. Ele quer sim que nós sejamos retos diante dele. Pecou, busque a presença de Deus. Peço perdão para que Deus, olha que ele fala no 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele vai diante de Deus pedindo perdão dele, irmão. Se nós pecamos, temos a quem nós nos socorrer. É verdade? E não adianta o sacrifício, porque ele não quer sacrifício. Ele fala aqui, né? Mas no 17 ele diz: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. Amém? Mas aí está a diferença, porque as pessoas, eles não querem confessar. Eles não têm até força, não têm força, porque muitas vezes o inimigo segura, trava eles, o adversário é terrível. Por que nós vemos pessoas aí, hoje, muitos pela rua aí, estão amarrados no pecado, seguro, preso, mas graças a Deus que o Senhor nos libertou. Graças a Deus que o Senhor abriu os nossos olhos e nós chegamos diante dele, amém? E que Deus, o que Deus ele quer, ele quer um coração alegre na sua presença. Aleluia, Ele não quer um coração entristecido, ele não quer um coração amargurado, né? Mas ele quer que nós nos prostremos diante dele. Vamos
Eu posso ter uma vozinha de gralha, né? Uma vozinha de taquara, cachada para Jesus. Mas a gente sempre fala, né? Isso aqui, Jesus. Então, né? Tem que fazer. Deus Né? capacita os seus. Aleluia. O querer de Deus, né? É, papai. Então, os irmãos me ajude. Aleluia, Deus. Oh, glória, 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 Pai. Aleluia. Aleluia, Deus. Me falaram
falando. Vou passar os recados, logo após o pastor Gênesis já estará trazendo a mensagem em nome de Jesus. Glória a Amém? Deus. Amanhã nós temos consagração das 8 às 9. A irmã Maria Aparecida acho que não voltou ainda, né? Já voltou? Eu perguntei para a irmã, ela falou que achava que não. Amém? Não sei se ela vai estar amanhã, mas temos consagração amanhã das 8 às 9. Sexta-feira, culto de oração. No sábado nós não temos evento, porque vai ter o Congresso da UFMI, né? E no domingo nós teremos a nossa Santa Ceia no horário das 9 às 11 e logo após o nosso café coletivo, amém? Amém. Peço que o pastor esteja orando pelo pastor Gênesis. Aleluia. Amém. Glória Glória a a Deus. Deus. Aleluia, Obrigado, Senhor. Senhor. Obrigado, Jesus. Santo, eu irei. Jesus. Perdão do céu, Senhor, as mãos Jesus. possa transmitir e fazer a Também Deus perdão. nessa noite. Amém? Senhor, nosso Senhor Deus, Deus, meu Pai, nesse damos momento, graças, o Pai. Senhor vai Venha a continuar palavra. o Senhor tem feito nessa noite, Senhor. Continua Os servos, falando, Pai, Senhor, vieram aqui para cultuar a sabe a Ti. necessidade de Que o cada Senhor um. continue abençoando os teus Tu és um filhos. Deus Agora, zeloso, no Senhor. ungido Tu és do um céu, Deus Pai, que de todas as seja coisas. encarregado de Nós trazer a tua não santa podemos palavra, mais Senhor. saudade, Papai. Por favor, Deus, continue usando ele, ó Deus. Entrar nos Que ele lares, venha continuar sendo um canal de bênção neste lugar, para a tua igreja. Oramos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pai do Senhor, irmãos, abra sua Bíblia em 1 de Pedro 5, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 5, do 6 ao 9. Aqui nós temos neste capítulo o seu início aos deveres do ancião e dos mancebos, humildade e vigilância. Eu vou só falar sobre a humildade, que é a necessidade que temos de caminhar com o nosso Deus. Diz o texto: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pode sentar, queridos. Essa carta de essa carta de Pedro é uma carta de instruções que Pedro foi aquele apóstolo que andou com Jesus, foi escolhido para pastorear a igreja. O Senhor disse para ele: apacenta o meu rebanho. E ele escreve essa carta, que é uma carta instrutiva, não é? Aqui ele começa falando para os pastores, depois fala para os jovens, fala da importância do ministério. Mas eu quero parar só aqui: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhar é aquela pessoa que depende, ela é simples, não é? Porque quando Salomão orava pelo povo de Deus, para que o Senhor os ouvisse, então nós vamos ter aquele verso que é uma receita, que é uma forma para você ter a tua oração respondida, não é? Como é que ele fala lá? Não é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira palavra, se humilhar. Porque se é uma coisa que existe no ser humano, é a arrogância. Por que os homens vivem e não se submetem a Deus? Eles acham que eles não precisam de Deus. As famílias, os governos, e até perseguem Deus,
Porque quem persegue um filho de Deus ou a obra de Deus, está perseguindo o próprio Deus. É verdade. Não é? Foi o que Jesus disse para Saulo. Saulo de Tarso, quando perseguia o povo de Deus, Saulo, Saulo, por que me persegue? Como é que Saulo ia perseguir Deus? Ele estava perseguindo o povo de Deus. Então, a necessidade que nós temos de sermos assim, nas mãos de Deus, instrumentos, não é? Para ajudá-los. Uma das coisas que Jesus nos ensinou a ser humilde. O humilde, ele sempre olha para os outros e não considera ninguém inferior a ele. Não é? Às vezes a gente olha uma pessoa pelos títulos que tem, pela posição que ocupa, obviamente que essa pessoa precisa de respeito e consideração. Honra quem tem honra, o Senhor diz isso. Mas a própria pessoa jamais pode invocar isso. Ela pode receber isso, não pode invocar. Não é? Se ela é humilde, não invoca. O Senhor sabe com quem você está falando. As pessoas exaltadas são assim. Sabe? Uma vez, parece que era um coronel, sei lá, uma autoridade militar. Parou, o soldado parou ele, que estava no trânsito, e ele perguntou: você sabe o que você está falando? Você é um motorista que acabou de cometer uma infração. Mas eu sou, ele disse: tudo bem, o senhor eu não vou discutir com o senhor, se você multado, certo? Então ele não aceitou, não queria aceitar. É difícil. É forte. Não é? Quando alguém tem uma posição, ele se sente superior. A maior glória para uma pessoa que está numa posição, que tem condições, tanto intelectualmente como no tipo que tenha, ser humilde. Olha para o nosso Senhor, o maior exemplo para nós. Quando você lê Filipenses capítulo 2, a partir do versículo diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O conceito e forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Humilhou-se, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e achando a forma de servo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Agora o rei vai dizer: por isso Deus o exaltou soberanamente, para que o nome de Jesus se torne todos os joelhos, os que estão na terra, os que estão na todos têm que, até o Satanás, o diabo perturbador do mundo, vai ter que dizer: Jesus Cristo é Senhor. Ele é Senhor, mas nos deixou um exemplo de humildade, não é? Como é bom, não é? Quando você entende que a humildade, ela não é um defeito, ela não te deixa menor, ela faz de você um grande homem. Às vezes uma pessoa muito importante, né? Entra no meio lá e aí se mostra simples e não exige nada, mas está sujeito a tudo. Jesus deu uma vez uma explicação para os discípulos dele, porque eles estavam discutindo quem é o maior entre nós. É você, João? É você, Pedro? É você? Jesus disse: vocês estão discutindo sobre o que? Nós queremos saber quem vai ser o maior. Jesus disse: aí deu um exemplo para ele. Lá fora, os feitores são considerados, aqui no nosso meio é diferente. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todo mundo. Então ele ensinou como é que é ser grande no reino de Deus. Não isso, não que manda, todo mundo espere porque ele manda. Não, ele está aí para servir. E é servindo que ele fica grande. Porque Jesus veio aqui como um servo. Ele perguntou: quem é maior, o que serve ou quem é servido? É claro que o maior é o que é servido, pois eu no meio de vocês estou como aquele que serve. Então, queridos, humildade é uma característica do homem de Deus, o homem humilde, não é? Jesus disse que a humildade precede a honra e a altivez a ruína. Então você quer ser grande, ser abençoado, seja humilde, não é? E glória a Deus por isso. E aqui Pedro sempre estudando, então está aqui: humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Porque imaginemos, quando eu vejo o jovem Davi,
que tinha uma funda de jogar pedra, ele treinava muito com aquela funda. Tentaram botar uma armadura nele, não deu certo. Tentaram botar, não deu certo. Não, cuidado da funda, pegou as 5 pedrinhas e lá veio um gigante de 3 metros ou mais. Disse que só a couraça, que é aquela que protege o peito de Golias, pesava 70 quilos, só a couraça. Eu olhei para o Davi e falei, Davi não pesava nem 70 quilos. Ele pesava menos que a couraça. E ele olhou para aquele gigante. E aquele gigante olhou para ele e se sentiu desonrado. Falou, mas esse menino que veio me enfrentar? É forte. Esse menino que veio lutar comigo? Porque um lutador de nível tem que se botar lutadores ou enfrentar gente do mesmo nível. Senão você desvaloriza o lutador. Não é? E ele olhou para aquele menino, mas ele não tem alguém que possa vir lutar comigo, um adulto, botou uma criança. E o Davizinho olha para ele e diz assim, você vem ali com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Aleluia. Era uma luta dos irmãos. Que chance aquele menino tinha? Ele não era guerreiro, os irmãos eram, ele não era. Ele era pastor de ovelhas. E tinha um grupo de ovelhas bem pequeno. Não é? Ele era assim o menor da casa. Né? Pode ser menor aos olhos dos homens. Aos olhos de Deus, ele era maior. Às vezes nós somos desprezados. Quem é você? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo que você. Você tem que aprender o seguinte, dizer sempre, eu não sou nada, eu sou fraco, eu não tenho força. Agora o meu Deus, só presta atenção, hein? O meu Deus é todo poderoso no céu, na terra e embaixo. Ele é quem manda. Você sabe quem manda no inferno? É Jesus. Você sabe quem manda na morte? É Jesus. Você está pensando que algum de nós morre sem ele permitir? Não morre. Ele disse lá no livro de Apocalipse, fui morto, aqui estou vivo e tenho a chave da morte e do inferno. Para o Deus. Fulano, você vai morrer. Aí Deus disse, não vai não. Você já foi desenganado? Alguém aqui já foi desenganado? Eu já fui 2 vezes. Fui para casa para morrer. Isso já se passaram o quê? 2012 para 2026? Passou 14 anos. Estou aqui. Glória. Aleluia. Porque, irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Então aqui está humilhai-vos, não é? Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Deixa de te exaltar. Pisaram na narizinha. No dia que Samuel foi lá consagrar um rei, quem imaginou chegar na casa de um pobre e dizer, Deus escolheu o rei dessa família. E o Jessé falou, olhou para os filhos que estavam naquela posição, por acaso não é esse daquele, passaram lá os filhos deles, sério, se a minha memória não me traz. Não tem mais nenhum. Não, filho, aí, bom, tem um menino lá que toma conta lá das ovelhas, mas ele não pode ser, não, ele não. Como é que Deus vai escolher um moleque daquele, pequenininho, sem preparo, como é que ele veio para ser rei? Samuel, você disse uma coisa, nós não vamos sentar nisso enquanto esse menino não chegar. Agora você já de nada, aquele menino chega sem saber de nada, perto dos irmãos, tudo do exército, homens preparados, e chega aquele menino lá, todo sem saber, aí o Senhor diz assim para Samuel, esse eu tenho escolhido. Glória a Deus! Então a humildade, Deus capacita os teus. a gente Aleluia. tem que entender que o maior exemplo para nós foi o próprio Jesus. Humilde. Jesus era humilde. Verdade. Se formos analisar a vida de Jesus, era um homem simples, era um homem humilde. Quando ele foi apresentado, a família era pobre, apresentou uma pombinha, porque assim se fazia a apresentação das pessoas mais humildes. Não é? Ele foi apresentado, ele era humilde. Ele era humilde. Nasceu humilde, cresceu humilde e nunca competiu com ninguém. Mas ali estava o Criador,
criou. Ele desaparece. Apareceu. Olha esse globo, 510 milhões de quilômetros quadrados para esse globo, cabe na palma da mão dele. Vocês estão entendendo quem é esse Deus que nós seguimos? Glória a Deus que nos escolheu. Mas ele escolhe, só você crer nele que você entra no contexto dos escolhidos. Porque ele predestinou em Jesus. Escolheu Jesus, as promessas de Deus estão na tua vida. Então esse é o Deus que eu sirvo e que você serve. Obrigado, Senhor. Então Davi olhou para aquele gigante que vão morder, ele pegou a pedrinha dele, rolou, disse que aquela pedra foi dirigida por Deus, bateu na testa do gigante. Ele estava todo protegido de armadura, de couraça e capacete de tudo, mas a pedra tinha um lugarzinho, bateu, ele caiu. Aquele molequinho foi lá, pegou a espada e tirou a cabeça dele. Aí, ó, olha aqui. É forte. Então, irmãos, você é abençoado, você está guardado, você está protegido pelo pessoal do poderoso. E ele diz: eu, Senhor, eu mudo. Então ele não mudou. Eu creio. E continua o texto: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você nasceu com todas as possibilidades, né? Está escrito lá no Salmo 139, 16, que ele me viu quando eu estava informe, quer dizer, sem forma no ventre da minha mãe, eu estava sendo formado, ele me viu. E depois assim, escreveu todos os nossos dias e os determinou. Ele fez isso. Aí você diz assim: e os não crentes? Os não crentes estão todos desviados. Não é? Está no Salmo 58:3. O ímpio nasce desde a. Deixa eu ler o versículo, que ele é muito forte, muito maravilhoso. 58:3. Amém. Glória a Do Deus. livro de Salmos. Se puder botar ali, irmão. 58, que eu disse, vocês acham que eu li aqui no outro dia, né? Estou lendo de novo, mas vamos lá. Glória a Não se Deus. cansa, vai ver a palavra de Deus, né? Maravilhosa. 58:3 diz assim: alienam-se os ímpios, é o Salmo 58. Alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. Olha o problema do lar não cristão. O pai não conhece o Senhor, a mãe não conhece, os irmãos não conhecem, a família não conhece. Eles vivem todos vivendo na mentira. Por que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quando ele disse que ele era a verdade, porque uma mentira tem dominado o mundo. Quando Satanás disse para Eva, não é? Ele entrou com aquela conversinha macia, né? Vocês não podem comer de tudo, não podemos. Só não podemos comer dessa árvore, da ciência do bem e do mal. Claro que vocês comem. Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Ele já tinha se dado mal, querendo ser semelhante a Deus. Não foi isso? Está lá em Isaías 14, né? O que diz lá? Ó estrela da manhã, olha que coisa tremenda. Ele era a estrela da manhã. Uma vez uma pessoa disse assim: a estrela da manhã não é o diabo? Como é que Jesus é a estrela da manhã? Ele era, mas perdeu essa posição. É Jesus que é a estrela da manhã, é a filha da alma. Mas um dia ele foi, mas perdeu, caiu. Sabe por quê? Ele quis ser adorado. O Lúcifer era uma perfeição da criação angelical. A comunidade angelical foi criada perfeita. E ele tinha uma posição especial. Ele só não era adorado. Ele quis ser adorado. Disse ele: subirei acima das estrelas de Deus, olha aí, e exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele disse isso. Na hora que ele disse isso, ele perdeu aquela glória toda que ele tinha e foi expulso
da presença de Deus, passou a ser o príncipe das trevas, perdeu a glória. Irmãos, você quando é recebido pelo Senhor pela fé e aceita Jesus como Salvador e Senhor, o que acontece com você? Você sai das trevas e vem para a luz. Você agora vai ser o reflexo da luz de Cristo por onde você andar. Aí a necessidade do bem toma muito cuidado quando fala, como se veste, como negocia, enfim, ele tem que ter uma vida, como diz a palavra, vós sois, olha só, como é que ele nos identifica, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal e luz. E se você prestar atenção, sem sal nada tem sabor. É verdade. E sem luz ninguém enxerga nada. É forte. Não é? Apaga essas luzes aqui, a gente vai ficar no escuro. Tem que tomar cuidado para não tropeçar. Mas a luz brilhou, tudo começa a ficar Glória a Deus. fácil para a gente andar e se comunicar. Então nós temos que valorizar essa posição. Então, não obstante, Deus tem um plano, porque Deus tem um plano em cada criatura. Você pode chegar para ele e dizer para ele: Deus tem um plano na tua vida. Pode falar, porque tem mesmo. Está na palavra. Ele tem um plano. Agora vai depender de como eu vou fazer as minhas escolhas. Qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a minha escolha? Eita Deus. Josué disse para aquele povo que tinha a missão de tirar do Egito, tirou, e ele sucedeu Moisés para colocar na terra prometida. Teve uma hora lá no 24 que diz: Josué diz assim: escolhei hoje a quem se vai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A escolha é nossa. É forte. Como é que nós temos escolhido, vamos dizer, cumprir essa missão gloriosa que recebemos de Deus? Então você foi escolhido e determinado, mas tem que acordar. Por isso que Jesus disse por todo mundo: prega o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. É forte. Então, essa é a lição, queridos. E voltando para o nosso texto da mensagem, não é isso que nós estamos aqui? Então, está aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora vem um alerta importante, é o 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa atacar. Quando nós vemos que ele está em derredor, irmãos, eu gosto de meditar no Salmo. Deixa eu ver o Salmo aqui. É o Salmo 34. Salmo 34, versículo 7. Olha só o que diz. Põe lá. Salmo 34, 7. Como é que é escrito? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Ele está em redor. Por isso que Satanás está em derredor. Ele está lá longe. Mas ele tem seus dardos inflamados que lança na nossa mente. E se você não vigiar, você dá lugar aos dardos dele e perde a bênção de Deus. Daí a necessidade de estarmos aqui nesse terceiro de sóbrio, vigiar. Você tem pensamentos que você vê que não cabem para mim. Eu confesso a vocês, tem pensamento que entra aqui e diz: o sangue de Jesus tem poder. É verdade. Porque vem, irmãos, o trabalho dele é esse. Olha o que está escrito aqui no livro de Mateus, Mateus 18, desculpa, 16. O livro de Mateus 16, quando Pedro faz aquela declaração gloriosa, né? Porque Jesus estava fazendo uma espécie de um teste com eles. Quem disse os homens ser o filho do homem, não é? Então Pedro faz uma confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está muito bem. Mas o que aconteceu? Quando Jesus
no 23, diz que, 22, né? Deixa eu ver se é o 22. 20, deixa eu ver. Desde então, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, e pode ser muito dos anciãos e dos principais da sinagoga, dos principais sacerdotes e dos escribas ser morto. Ele está falando, a missão dele era essa. Jesus não veio para reinar, ele veio para dar vida. Então era essa a missão, tinha que morrer, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Agora 22. Pedro, tomando-o a parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Meu pai. É um bom conselho? Ele gostava de Jesus? Não era ele que estava falando, irmão. Ele, porém, voltando, disse: olha só, ele disse a Pedro, olha, aquele que ele disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Um homem de Deus, ele tinha feito uma declaração: tu és o Cristo, aquilo vem de Deus, não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está no céu. Daqui a um pouquinho, Satanás vem e sobe, não deixa, não vai, não faz, porque o que ele lutou, o que ele luta, é para impedir a gente de ir para a glória com Deus. Em julho de 1962, nesse mês perto dele, eu estava no mundo, eu estava fora de Jesus, e eu decidi que ia no culto, porque a pessoa que estava me evangelizando naquela época era um moleque de 16 anos, no mundo, no pecado, na sujeira, não queria saber nada de igreja, de Jesus, e ele foi para a igreja, e aí queria me levar, e eu não queria ir. E ele acabou me convencendo a ir numa vigília. Eu falei: eu vou na vigília para eu ficar livre dele de tanto me perturbar. Eu fui naquela vigília para ele parar de me perturbar. Mas eu me preparei. Naquele dia eu procurei ter uma vida mais separada. Né? Eu vou fazer isso, eu vou para a igreja, não vou fazer aquilo. Me preparei. Mas aconteceu um incidente comigo quando eu ia para casa. E eu me desentendi com uma pessoa, fiz uma coisa errada. E soltei antes para ir para casa. Quando eu ia para casa, uma voz falou comigo: agora você não vai poder ir naquela vigília. Uma voz falou. Eu ouvi aquela voz: você não vai poder ir naquela vigília. O que você fez? Eu falei: eu fiz tudo para não errar, mas errei. Agora eu não vou não. Satanás falando comigo, irmãos. E eu concordei com ele. Mas eu andei mais alguns metros, outra voz falou comigo e disse assim: tudo isso aconteceu para você não ir naquela vigília. Aí eu disse: então eu vou. Olha a decisão orgulhosa dele. Então eu vou. E eu fui. Era um sábado. Fui naquela vigília. Passei a noite de vigília. No outro dia, eu amanheci uma nova criatura. Glória a Deus. Nasci de novo, irmão. Perdi o gosto em tudo que antes fazia. Fui para a igreja. Sabe há quantos anos faz isso? 64 anos. É forte. Disseram para mim assim: esse moleque ali é fogo de palha, ele não vai ficar. E na igreja, quando eu entrei, porque eu era um moleque muito travesso, mas todo mundo me conhecia, sabia que eu não valia nada, não valia mesmo, não é? Fazia só o que eu não prestava. Falei: ele está com algum plano aí, vigia esse moleque. Quase que botaram o branco do meu lado para tomar conta de mim. Disseram que ele não fica. Outros disseram: é fogo de palha. 64 anos. Eu estou com Jesus. Agora o bicho queria me tirar. E ele trabalha. Por isso que o texto está dizendo: sempre sóbrios, vigiar. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele tende a te atrapalhar, bota dificuldade, até doença para você sentir. Tem misericórdia. Deus me deu uma esposa, essa moça que está ali, Elisete Maria. Às vezes eu fico quase
sem condições. Ela, não, nós vamos, ora, e acontece um milagre. Mas o senhor com a experiência, não, a única experiência que tem continua sendo o homem que precisa de oração. Por isso que Deus me deu uma companheira de oração. Não liga para ela que você não vai para o casamento por causa daquele que ela fica no telefone. Não, vai querer, certo. Agora mesmo, ela ligou para uma jovem lá de Belo Horizonte, que soube que ela tinha desanimado, não ia mais no congresso. Não, fulana, você tem que ir, o pastor vai falar com você. Eu falei que eu tenho uma experiência, eu orei por ela, eu peguei, ela ligou para ela, eu já vou comprar um vestido que eu vou na reunião. No instantinho, eu falei, parou para ouvir. Dona Elisete Maria, vai ser difícil ela aceitar que você não vai ou que você desistiu. Como é importante, irmãos, nós ajudarmos aqueles que estão tendentes a parar, perdeu a alegria, perdeu o ânimo. É porque ele trabalha com os crentes, com os pastores, trabalha com todo mundo. Aí ele se orar para os pastores. Não é? Mas o pastor é pastor, mas precisa da nossa oração. Amém. Glória a Deus. Queridos. Então, ser sóbrio é você estar no domínio dos teus sentidos. Você vê, você ouve, você sente, tudo. Você tem que dominar, não pode ser dominado. Por isso que entregando, confia nele a nossa ansiedade. Primeiro que a ansiedade é a prova da nossa segurança. Então, Senhor, para as coisas, eu não quero ficar com ansiedade. Me ajuda, me dá fé. Eu quero continuar te louvando, te glorificando. Mas hoje eu não vou para a igreja porque eu estou doente. Quando chega 4 da manhã, levanta agora e vai trabalhar. Que bom, você não tem o que está certo. Mas será que você não devia estar indo para a igreja? Eu não quero lugar da nossa bênção. Eu quero a nossa vitória, renovar nossas forças, gerar fé. Se houve um testemunho, você ouve louvor, aquilo entra na sua vida, te renova. Oh, como eu sou renovado cada culto que eu vou. Oi, irmão, tenha seu entretenimento, tenha seu momento de fé, mas não esqueça de Mateus 6,33. Mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas. Amém, Jesus. Você não vai acrescentar. Quer dar bem no casamento, quer dar bem no trabalho, quer dar bem na sua vida. Busque o reino de Deus, pode dar bem, e Ele vai abençoar tudo que você tem. Está no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vem as promessas: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o fruto da estação própria, e cujas folhas não caem. Agora vem a promessa: e tudo quanto fizer, prosperará. Você quer prosperar? Vai ao Deus, porque Ele tem tudo nas mãos dele para te abençoar. Não está dando certo, Senhor, porque é prova. O que é que está acontecendo? Não é isso? Então, Ele quer tragar, mas Jesus veio nos livrar. Vamos, sangue de Jesus, segura a mão dele. Nada te atrapalha na sua caminhada, querido. Eu fecho com 9. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aí, você está em dúvida de irmãos e irmãos? Não. Veja o que está acontecendo aí em muitos países: cachorros aos montes, cristãos sendo mortos, ou nega a fé ao morre. E eu tenho a felicidade de não trocar o tudo por nada, porque você negar o Senhor por causa de vida, ou mesmo material, você está trocando a tua eternidade por um momento passageiro, porque 100 anos, você já tem 100 anos, vai chegar lá, 120 anos, mas há uma eternidade esperando, que não é 1 milhão, nem 1 trilhão, nem 1 quadrilhão de anos, é a eternidade. E quando nós fechamos os olhos aqui, nós temos dois destinos, quais são eles? Vida eterna com Jesus, morte eterna.
sem Jesus. Sem Jesus, não há nenhuma esperança. Não tem purgatório, é invenção humana. Não tem reencarnação, é invenção humana. Só tem o que tem Hebreus 9:27. Como o homem está sujeito a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, pode quem falar, prometer, é a palavra de Deus que não mente. Está aqui, ó, é este livro sagrado. Então, queridos, Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar com o versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. Vigiai está de olhos abertos, ver o que está acontecendo, e que em tudo possamos estar e ser achados firmes diante do nosso Deus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Amém. Essa é a palavra que eu nem sabia que eu ia pregar. Eu estava ali, olhei assim, tem novidade aí para mim. Mas eu já tinha pedido. Aleluia, Deus. E o resto foi Deus. Legal. Amém, queridos. Senhor é Deus. Quero Aleluia. agradecer os nossos visitantes. Glória, Deus glória a abençoe vocês, Deus. queridos. Quero dizer que quem chegar aqui está na sua igreja. Então tem toda a liberdade. Nós temos a igreja e o povo de Deus, não é? Aleluia. Então, eu sempre digo, quando vamos, pastor, não vou lá pregar. Eu digo assim, você está na sua igreja. Deixa Aleluia, Deus te Deus. usar. Obrigado. Primeiro que filho na casa do pai, não é visita, né? Chegou na casa do pai, então eu estou na minha casa. Amém? Deus abençoe nós, você que está nos assistindo à distância, Deus te abençoe também. E que não falte a Damasco, um abraço. Deus abençoe a Odisseia. Oh, Deus poderoso. E todos que estão aí conosco também sejam louvados. Obrigado. Em nome do Senhor, todos. Vamos agradecer a Deus. Então, alguém ainda precisa de oração aqui, ou aí está assistindo a distância, ou que vai assistir amanhã com a mensagem matutina, levante a sua mão, eu vou interceder por você. Pai Celeste, nós te agradecemos o privilégio de estar na tua vida. Nosso os louvores, as palavras e essa pequena meditação que nos permitiste fazer. Abençoa o teu povo, Pai. Agora aqueles que estão à distância, abençoa. Essas mãos erguidas, sabes, pedindo de cada um, Senhor, que tens a resposta. E nós estamos entregando as tuas mãos e intercedendo por essas vidas. Abençoa, socorre e ajuda. Sabes, quando somos carentes de ti, nós te agradecemos, porque tu és o Deus que cuida de nós. E os seus anjos estão em terra ao redor de nós para nos livrar, Pai. Recebe a nossa gratidão. E abençoa essa vida, ora assim, com ação de graças. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Amém. E amém. A graça do Senhor Jesus. Eu recebo. O amor de Deus, nosso Pai. Eu recebo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo. Eu recebo. Seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga. Amém.